Enquanto isso, abram suas Bíblias em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20. Nós estamos iniciando uma série de sermões sobre os 10 mandamentos, tá? Então nós estamos numa série que se chama Os 10 Mandamentos, a Verdadeira Liberdade. Nós começamos semana passada e o sermão da semana passada está no YouTube, no canal da igreja. Então, se você tem o desejo de se inteirar na série, porque nós vamos ficar alguns meses nessa série, nós temos o costume, de pegar um livro da Bíblia, por exemplo, Atos dos Apóstolos, então começarmos Atos capítulo 1, versículo 1, e estudarmos todo Atos, A gente já fez isso aqui na igreja, com diversos livros da Bíblia, e às vezes nós decidimos por uma série de sermões temáticos, Ao invés de expositivos, sermões temáticos, escolhemos um tema para abordar, então meditamos nesse tema. E o tema desta série, logicamente, são os 10 mandamentos, ou o decálogo, as tábuas da lei, a lei de Deus, a vontade de Deus. E nós fizemos a leitura na semana passada de todos os eventos preparatórios que aconteceram até que Deus desse a tábua da lei, até que os 10 mandamentos viessem ao homem. E então nós meditamos na importância de cada evento para preparar o coração do homem para receber a lei de Deus, Então nós chegamos ao capítulo onde propriamente está escrita a lei de Deus dada a Moisés, que é em Êxodo no capítulo 20, tá bom? Então nós vamos fazer essa leitura nesse momento, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17, que é um resumo da lei de Deus, de como ela se desdobra, como o homem pode amar a Deus e amar ao próximo. Então a primeira metade dessa lei diz respeito ao amor a Deus, e a segunda metade dessa lei diz respeito ao amor ao próximo. Eu sempre lembro que é Deus quem nos fala por meio da sua palavra, então nós precisamos fazer uma leitura com atenção, com reverência, e assim está escrito. Então, Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o seu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós pedimos a tua graça vivificadora, iluminadora, para que enquanto a tua palavra seja anunciada, Senhor, todos os corações sejam inflamados e aquecidos pelo teu Espírito,
bem como todas as consciências sejam iluminadas e abençoadas, Senhor, com entendimento, com a atenção devida. Senhor, que o Senhor nos guarde nesse momento de toda distração, Deus, de todo mal, e mantenha o teu povo atento às tuas palavras, Senhor, conforme o Senhor nos ensinou. De atentarmos para a tua palavra depende a nossa vida, Senhor. Então que venhamos a atentar-nos para a tua palavra, Pai, com a devida atenção, que venhamos a aprender a amar o Senhor de todo o nosso coração, que venhamos a aprender a nos entregarmos de todo o nosso entendimento, Senhor, que venhamos a oferecer a Ti todas as nossas forças, Senhor, nesse momento em que o Senhor fala conosco, Pai. Que o Senhor realize esse milagre no poder do Espírito Santo. É isso que nós Te pedimos, amado Senhor, para o bem do Teu povo, Pai, e para a Tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já disse, que o nome dessa série é Os 10 Mandamentos, a verdadeira liberdade. E na semana passada nós fizemos uma introdução, tá? Então nós não entramos ainda nos 10 mandamentos. E muito dificilmente nós faremos uma meditação por domingo em cada mandamento. Com certeza cada mandamento terá vários domingos para nós aprendermos sobre o significado da lei de Deus, porque essa lei ela é profunda, e ela ensina-nos como vivermos o amor a Deus e o amor ao próximo, em profundidade, em verdade. Então, na semana passada nós fizemos uma breve introdução, e eu escrevi um resumo dessa introdução, e você pode ouvir em 30 segundos esse resumo. Na semana passada eu disse, e eu trouxe à igreja apenas um ensino: qual foi o propósito da lei, qual foi o propósito de Deus ao dar a lei, e qual era o propósito nosso ao estarmos realizando uma série falando sobre os 10 mandamentos, porque senão não há propósito em você estar aqui, em eu estar aqui. Nós precisamos saber o propósito, o motivo pelo qual estamos aqui, o motivo pelo qual estamos ouvindo esse sermão, O propósito desta série é atingir o mesmo propósito que o de Deus, quando Ele deu a lei ao seu povo. Então Deus tinha um propósito ao dar a lei ao seu povo, Deus tinha uma intenção, um objetivo ao dar a lei para o seu povo. E o motivo pelo qual nós escolhemos esta série de sermões nos 10 mandamentos é despertar o povo de Deus, a igreja, para a verdadeira vida preparada para eles, Não sei se vocês prestaram atenção no começo do culto, qual o propósito pelo qual Deus fez o homem. Deus fez o homem para viver a vida de Jesus. Deus fez o homem para manifestar a sua glória, compartilhar de tudo que Deus é. Parece algo meio vago falando assim, mas eu gostaria que você imaginasse, por exemplo, as mulheres que têm um desejo muito grande de ter uma aparência boa, Nenhuma mulher gosta de ruga, nenhuma mulher gosta de estria, Então existem algumas mulheres que têm uma beleza, uma glória. A palavra glória é beleza, que as mulheres desejariam ter igual. Eu já vi a minha esposa e outras mulheres comentando: eu queria ter a pele igual dela, olha o cabelo dela, que lindo, eu queria ter o cabelo igual dela, que o cabelo dela é glorioso, é belo, então ela queria que ela compartilhasse dessa beleza, Então, outros homens, olhando futebol, gostariam de compartilhar da beleza e da glória, do dom e da habilidade de alguns jogadores que estão assistindo, e aí então se empolgam, eles vestem a camiseta com o nome do jogador e vão jogar, mas eles não têm a glória, desse jogador, eles não compartilham do dom, que o que eles assistiram na TV. Então, quando Deus nos faz para compartilhar da sua glória, é algo muito grande, irmãos, é imensurável, na verdade. Nós não temos como quantificar
a glória, a beleza e a santidade de Deus. Tentem imaginar Deus dando daquilo de tudo que Ele é para nós, para o ser humano. É impossível um homem conseguir mensurar, quantificar o significado disso. A verdadeira vida, o propósito pelo qual o ser humano existiu é isso, e existe é esse. Então, esta vida está preparada. Mais especificamente, o significado pleno de ser humano. Esse era o propósito de Deus ao dar os mandamentos. Isso é, preste atenção, aquilo que Deus espera de nós. Aquilo que Deus, como nosso Pai, espera das nossas vidas, está expresso nos 10 mandamentos. Aquilo que nós devemos esperar de nós. Nós devemos esperar participar da beleza, da glória, dos dons de Deus que estão expressos no mandamento. E aquilo que o mundo espera de nós. Como assim, pastor? O mundo espera de nós. O mundo espera algo de mim? Com certeza. Deus nos fez com um lugar no mundo. E o mundo necessita da manifestação dos filhos de Deus, né? Então aquilo que o mundo espera de nós, aquilo que nós devemos esperar de nós, aquilo que Deus espera de nós, está expresso nos 10 mandamentos, tá bom? Então a lei foi dada ao povo de Deus, e isso é algo muito importante. Vocês notaram que Deus não chama todas as nações da terra e então dá a sua lei? Em que contexto a lei de Deus foi dada? A lei não foi anunciada para todos os povos da terra. Deus escolheu um homem chamado Moisés. Deus disse para esse homem que ele ia fazer um povo. E ele escolheu uma nação de todas as nações da terra e separou essa nação. E disse assim: agora eu vou libertar vocês. Então Deus libertou o povo. Isso nós lemos na semana passada. Deus foi lá e mandou o povo celebrar a Páscoa, que era a morte de um cordeiro, e todos participando daquele cordeiro, que apontava para Jesus, tá? Algumas pessoas acreditam que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por conta das obras, ou por conta dos sacrifícios, ou por conta de fazer algo, né? Irmãos, não existe duas formas de salvação, tá? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas, pastor, Jesus não estava. Jesus não tinha vindo ainda. A igreja do Antigo Testamento, isto é, Israel, eles eram salvos pela fé no Cristo que viria. Nós somos salvos pela fé no Cristo que já veio. É a mesma fé. Porque quando o povo realizava todos aqueles rituais, todos aqueles sacrifícios, tudo aquilo que tudo aquilo foi requerido pelo povo, na mente deles o sacerdote explicava que tudo aquilo era temporário, que tudo aquilo apontava para algo perfeito que viria, o Salvador que viria e faria perfeitamente aquilo que aqueles sinais estavam sinalizando e apontando. Eu costumo brincar com a igreja e dizer que os sacrifícios do Antigo Testamento e os sinais do Antigo Testamento eram como se fosse o cheirinho do churrasco, né? Quando a gente está assando aquela costela, né? Não é bom falar essa hora, mas todo mundo sente o cheiro. Ninguém quer ficar só no cheiro, né? Ninguém se contenta em parar do lado da churrasqueira e ficar: eu vou ficar aqui hoje só sentindo o cheiro, né? E aí a gente tira aquela costela e diz assim: não, eu não quero a costela, eu quero só o cheiro. Não tem como acontecer isso, né? Então, os sacrifícios e o culto do Antigo Testamento, irmãos, apontavam para Jesus. Então aquele povo já havia sido salvo por Jesus. Aquele povo já tinha ceiado. Aquele povo já tinha sido batizado no Mar Vermelho e na nuvem. As Escrituras falam isso, que o povo de Deus foi batizado no Mar Vermelho e o povo de Deus foi batizado na nuvem que seguiu o povo. E que o povo de Deus participou da ceia, participou de Cristo ao celebrar a Páscoa e o Cordeiro. Por que eu estou falando isso? Para que a igreja entenda que os mandamentos de Deus são para o povo de Deus. Os mandamentos de Deus, eles são para a igreja, eles foram dados para a igreja, preste bem atenção, após o povo de Deus ser salvo. O mandamento de Deus é para aqueles que já foram salvos. O mandamento de Deus é para aqueles que já são filhos de Deus. Os mandamentos de Deus é para aqueles que já foram libertos, já foram redimidos. O povo já tinha sido arrancado do Egito, o povo era escravo no Egito, o povo vivia sob a constante mão do faraó.
Agora o povo não era mais escravo. Já faziam mais precisamente 3 meses que o povo já tinha saído do Egito e agora eles estavam recebendo a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus é para ensinar o povo como viver. Aquele povo não sabia como viver, aquele povo não tinha um parâmetro, não tinha um protótipo, aquele povo não tinha um modelo de vida. A única coisa que eles sabiam fazer era o quê? Acordar de manhã, se vestir, tomar um café e ir para a escravidão. E ficar até a noite, escravidão, chega em casa, dormir, no outro dia, escravidão, o dia inteiro escravidão, à noite dorme, acorda, escravidão. Essa era a vida do povo. E agora eles não precisavam mais ser escravos. O que eles iam fazer com todo esse tempo? O que eles iam fazer com toda essa vida? O que eles iam fazer agora? Como é que é ser humano? Eles não sabiam. Eles sabiam que era sobreviver, não viver. Há uma grande diferença entre sobreviver e viver. Existir e subexistir. Nós estamos em um país subdesenvolvido. Nosso país não é desenvolvido. Há uma grande diferença de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido. E há uma grande diferença entre seres humanos subdesenvolvidos para seres humanos desenvolvidos. E na semana passada nós aprendemos que aquela escravidão significava uma escravidão espiritual muito mais profunda, que era a escravidão do pecado. E o faraó representava Satanás, o diabo, e o Egito representava uma vida de escravidão nos pecados. E agora então o povo já havia sido libertado destes pecados, dessa escravidão, mas agora precisava aprender como viver. Irmãos, isso é muito importante, porque senão nós podemos usar os mandamentos como um meio para sermos salvos. Um meio para ser salvo. Então quer dizer que se eu não mato, se eu não cobiço, se eu então não roubo, então quer dizer que eu vou ser salvo. A lei não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. Então, pastor, o senhor está dizendo que não precisamos guardar a lei? Não, estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. Mas a lei de Deus são simplesmente as boas obras de Deus, o amor de Deus expresso em mandamentos. E isso, segundo a Bíblia, são frutos e não raiz. A lei não é o motivo pelo qual nós somos salvos, até porque é impossível guardar a lei. E vocês vão perceber isso ao longo da série. A lei se resume em um mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Acabou, já não vou seguir no mandamento, porque ninguém ama Deus de todo o coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as suas forças. Quem pode fazer isso? Só Jesus Cristo. É por isso que quando o povo participa daquele cordeiro, ali é o Evangelho. O Evangelho, ele é exposto em palavras, como eu estou expondo agora. Ele é exposto em sinais, o pão e o cálice. Ele foi exposto por meio do cordeiro. Ele foi visível ao povo. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia de que aquilo que nós não somos capazes de fazer, Deus o Pai fez em Jesus Cristo no nosso lugar. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por causa do desempenho e da justiça de Jesus Cristo que nós somos salvos, e não por causa do nosso desempenho. Isso nos impulsionará às boas obras daqueles que já são salvos, já foram libertos. A nossa situação, irmãos, prestem bem atenção, antes de Jesus, segundo a Bíblia, era cegos. Como um cego enxerga o caminho? Como Deus iria pedir para um cego: atenta para o meu caminho? A nossa situação era que nós tínhamos um coração de pedra. A nossa situação era que nós éramos surdos. A Bíblia diz que nós éramos mortos. Como você experimentaria entrar num cemitério, parar na frente de um túmulo e abrir os 10 mandamentos, ler a lápide: seu José, 1905, 1983. Seu José, não matarás. Não. Como assim? Quem vai fazer isso? A Bíblia fala que o homem era morto. Morto. Um morto não tem como cumprir nada. É necessário que nós recebamos a vida. E essa vida é dom de Deus. Ele sopra onde quer, como quer, quando quer. Ninguém sabe de onde vem.
nem para onde vai. É o Espírito de Deus. Essa é a vida de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A salvação é um dom divino. Em Tito, capítulo 13, está escrito que nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos é dado vai operar em nós a fé, vai operar em nós o amor, vai operar em nós a esperança. Mas o motivo pelo qual nós amamos a Deus é não que nós tenhamos o amado, mas que Ele nos amou primeiro. Não que nós o escolhemos, mas que Ele nos escolheu. Jesus fala isso em João 15. Essa é a salvação. Dentre todas as nações da terra, Deus escolheu um povo. Deus escolheu um povo para salvar. Deus deu a Cristo para aquele povo participar. Deus batizou aquele povo com seu Espírito, representado na nuvem. Então, os mandamentos em hipótese alguma podem ser pensados, e por isso eu estou explicando muito minuciosamente, para que em hipótese alguma a igreja venha pensar, imaginar, sequer poder sonhar que por meio dos mandamentos alguém pode ser salvo. Os mandamentos são frutos, tá? Eles são a expressão de uma pessoa que já foi salva, liberta, possui em si o Espírito Santo e agora ama a Deus. Então ele vai aprender como viver essa vida de Deus, tá bom? Os mandamentos, repito, vão manifestar a glória de Deus. Vão manifestar a glória de Deus. Por exemplo, Deus é misericordioso. Então, uma pessoa vem, eu estou jogando futebol, e ele me dá um soco na cara. Tá? Então, quando eu exerço misericórdia com essa pessoa, aquela pessoa não conhece a misericórdia, ela nunca viu a misericórdia. Mas quando eu exerço a misericórdia com ela, a misericórdia aparece. A misericórdia se revela, é a palavra. A misericórdia se expressa. Cristo é expresso. Aqui a glória e a beleza de Deus é expressa, e ela aparece e surge. Então eu estou glorificando a Deus, eu estou manifestando Deus ao mundo. O mundo não conhece Deus, mas os filhos de Deus são espelhos pelos quais as belezas, as virtudes, os atributos, tudo aquilo que Deus é, a sua perfeição, a sua glória vai se manifestar. Então, ao invés de eu ser vingativo e no próximo lance dar um soco na nuca dele, que às vezes é a nossa vontade, né, nós vamos pedir para o Espírito Santo: nos controle e revele a tua glória, Senhor. Porque a minha glória, não é beleza. Eu sou feio, mas o Senhor tem glória. Manifesta a tua glória. Então esse é o propósito pelo qual Deus deu a sua lei expressa a sua glória. E quanto mais nós vamos obedecendo a lei de Deus, mais nós vamos compartilhando daquilo que Deus é. A palavra glória também tem outro significado, o significado é peso. A palavra glória significa peso. Então quando eu quero dar glória ao Senhor, significa que Ele tem peso, Ele tem importância na minha vida. Então quanto mais eu obedeço a Deus, quanto mais eu observo os seus mandamentos, mais o meu coração se importa com Deus, mais eu vou sendo transformado. Eu vi uma reportagem, não me lembro se não foi no Fantástico, se alguém viu essa reportagem pode me confirmar, que o ser humano, quando ele mente, isso fica gravado na memória dele. E ele fica acostumado com isso. A mente dele se transforma em uma mente mentirosa. Da mesma maneira, quando o homem fala sempre a verdade, a mente dele se transforma em uma mente verdadeira. Vocês percebem que quando Deus nos manda viver para a sua glória, abre parênteses, dizer sempre a verdade, viver na verdade, nós vamos sendo transformados à imagem do Senhor, de glória em glória. Então, longe de Deus decidir receber algo, Ele está compartilhando algo. Quando Ele dá os seus mandamentos e manda que nós venhamos a obedecer os seus mandamentos, Ele está justamente nos dando o caminho pelo qual nós vamos estar sendo transformados à imagem do Senhor, de glória em glória. Tá bom? Então, como eu disse antes, aquilo que Deus espera de nós, aquilo que o mundo espera de nós, aquilo que nós devemos esperar de nós. Os termos utilizados nas Escrituras para se referir a isso são vida eterna. Essa vida de Deus, essa manifestação, porque Deus é eterno, então a vida é eterna. Ou então a Bíblia fala santidade, porque é o próprio Deus vivendo em nós, é a própria vida de Deus. A Bíblia também usa o termo salvação, porque viver qualquer vida diferente disso é estar perdido, estar fora do propósito pelo qual eu fui feito. Ou então libertação, a Bíblia usa esse termo, libertação, cura.
Eu estou curado da doença mortal que é viver uma vida afastada do amor de Deus, do amor ao próximo, restauração, enfim, temos dezenas de termos se referindo, mas todos significam tão somente uma coisa: a recuperação do homem ao seu significado máximo, que é Jesus Cristo. Eu vou tentar ser mais prático, tá? Eu procuro sempre ser um pouco mais profundo na abordagem do Evangelho e da palavra para que o povo entenda. Por exemplo, essa semana um amigo me perguntou: mas pastor, faz diferença entender a palavra? Faz diferença de uma igreja para outra? Porque ele vai em uma igreja onde a ênfase é quase que completamente na experiência com o Espírito Santo. E eu disse para ele: faz diferença. Eu disse para ele: por quê? Esses dias a minha filha estava brincando de casinha e ela tem uma mesa na sala e ela organizou o mundo dela, né? O mundo da fantasia. Tem castelo, tem boneca, coisa mais linda do mundo, fica tudo arrumadinho. E aí eu tenho um outro pequenininho de 1 ano e meio, o Trovão. E aí ele veio, né? Trovejando, derrubou tudo. Ela começou a chorar. Aí eu chamei ela: vem cá, filhinha, vem cá, senta aqui com o papai. Aí ela sentou e disse: filha, deixa eu te ensinar uma coisa. Enxuguei as lágrimas dela e disse assim: deixa o pai te explicar uma coisa. Dentro da mente do Bernardo, olha a cabecinha dele, dentro da cabecinha dele tem uma coisa que se chama alegria. Tu tem alegria? E ela: tem. Dentro do coração dele tem uma coisa que se chama alegria. Tu tem alegria? Tenho, pai. Tu fica feliz quando, filha? Quando tu vai no parque. Aí comecei a falar tudo que ela ficava feliz e alegre. Ela: aham. Eu disse assim: e tu fica alegre quando tu arruma os teus brinquedos, né? E ela: sim. Eu disse: o teu irmão fica alegre quando ele explode tudo. Ela ficou olhando: mas por que, papai? E eu disse: é o jeito dele. Eu expliquei: a mente dele trabalha assim, ele é muito pequeno, então ele gosta de ver o barulho, ele gosta de espalhar. Quando ele crescer, filha, vai ser diferente. E a Rafaela é tão inteligente que ela falou: ah, então eu posso me divertir com ele bagunçando, papai. Eu disse: sim, né? E aí eu disse assim: então quando tu for brincar e querer se divertir, filha, organizando, fica longe do teu irmão. Quando tu quiser se divertir bagunçando, fica perto do teu irmão. Ele não tem entendimento. E aí eu disse para esse rapaz que me perguntou se fazia diferença igreja, ensino, não ensino. Eu falei: imagina se eu chamo a minha filha e falo assim: dá um abraço no pai. Aí minha filha me abraça e eu digo: tu acredita que o papai te ama, filha? Acredito, pai. Tu sente o amor do papai? Ela vai dizer: sinto, meu pai. Então não fica braba com teu irmão. Ela poderia obedecer assim. Daí eu disse para esse rapaz: o Espírito Santo é o amor de Deus. Quando você vai numa igreja em que não há ensino, você sente o amor de Deus, você deseja obedecer a Deus, mas você não sabe como, você não sabe por que vai obedecer a Deus, você não sabe mais detalhadamente os motivos pelo qual você não consegue obedecer a Deus. Então por isso a palavra é importante. Por isso nós não podemos simplesmente abrir a Bíblia: ai pastor, a tua palavra é muito longa. Algumas pessoas falam: ah, o pastor prega 1 hora, às vezes mais. Sim, porque Deus primeiro nos informa, para que depois Deus nos transforme. Informa para transformar, informação para transformação. Então eu sempre procuro ser muito profundo naquilo que Deus nos fala. Sobre os 10 mandamentos está sendo assim. Mas eu também gosto de dar exemplos bem práticos para que as pessoas entendam. Então eu vou dar mais um exemplo bem prático, que não vai ficar dúvida para todo mundo sobre o que significa viver esta glória, tá? Imaginem novamente o meu filho e a minha filha, tá? Eu dou muito exemplo deles, tá? Agora vocês imaginem que, como pai, eu tenho grandes aspirações para o Bernardo, meu filho menor. Eu tenho grandes aspirações para o meu filho. Eu oro por grandes coisas para o meu filho. Eu aspiro grandes coisas. Eu desejo grandes coisas para o meu filho menor. Agora suponhamos, pensem comigo hipoteticamente, que a Rafaela tem as virtudes das quais eu desejo que o Bernardo tenha. A Rafaela, minha primogênita, a Rafaela, minha protótipos, ela tem as virtudes que eu desejo que o Bernardo tenha. Pensem nisso, tá? Um exemplo, por exemplo, a Rafaela é altruísta. Ela gosta de compartilhar as coisas que ela tem. E eu desejo que o Bernardo seja daquele jeito. Então vocês imaginem agora eu pegando um papel, uma caneta e escrevendo uma lei. O Bernardo deve ser altruísta. Ponto. Imaginem essa cena, tá? Agora eu pergunto para vocês. Imaginem eu chegar para o Bernardo e dizer: Bernardo, tu tem que atentar para essa lei, tu tem que aprender, tu tem que guardar e praticar essa lei. Imagina eu fazer isso. O Bernardo vai conseguir?
Ele pode tentar conseguir. Mas o que eu quero levar vocês a pensarem, a imaginarem sobre uma lei, é que a lei, ela só nos dá mais ou menos uma orientação sobre o que eu faço externamente. O Bernardo vai pensar, o que é ser altruísta, papai? Eu vou dizer, altruísta é compartilhar do que você tem. E o Bernardo então pode começar a emprestar os brinquedos dele, mas lá no coração dele, ele não ter prazer nisso. Isso não é ser altruísta. Ou seja, eu não vou conseguir por meio de uma lei colocar a virtude dentro do Bernardo. Entende? Então a lei de Deus não expressa mandamentos externos, não é um comportamento social, não é um conjunto doutrinário de práticas que nós fazemos. Os mandamentos, eles expressam uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, o protótipo perfeito, a qual nós devemos imitar. Então nós precisamos imitar externando em obras, mas essas obras devem ser acompanhadas sempre da intencionalidade que exige cada obra, tá? Então, mais um exemplo que vai ficar fácil de vocês entenderem. Imaginem Jesus Cristo, olhem para Jesus, tá? Imaginem Jesus, olhem para a vida de Jesus. Vamos pegar o mandamento não matarás, tá? Eu não vou entrar nos mandamentos, mas vamos pegar os mandamentos. Não matarás. Jesus matou alguém? Não, é claro que não, tá? Então, olhem para Cristo, lembrem do amor dele pela vida, lembrem do coração de Jesus chorando por Jerusalém. Jesus para diante de Jerusalém, ele vê Jerusalém vivendo no pecado, ele chora, tá? Vejam Jesus chorando por Jerusalém, vejam Jesus intercedendo por seus assassinos. As pessoas estão crucificando Jesus, e ele está dizendo, Pai, perdoa eles não sabem o que eles fazem, tá? Vejam toda a vida de Jesus. Jesus, se ele vê um enfermo, ele cura. Se ele vê um faminto, ele alimenta. Se ele vê alguém sem ensino, ele proclama a palavra. Porque o mandamento não matarás é a parte negativa. Não matarás. O mandamento positivo, e todo mandamento vai ter a parte negativa e positiva, é preservarás a vida. Então eu só cumpro o mandamento de não matar quando eu cumpro o mandamento de preservar a vida. Então não matarás está longe, tão longe quanto o Oriente é longe do Ocidente, de ser apenas não atirar em alguém. O mandamento não matarás não é não mata ninguém, senão todo mundo ia dizer, pastor, então eu nunca, né? A maioria das pessoas iam dizer, eu nunca quebrei esse mandamento. Mas quando eu entendo que não matarás significa preservar a vida, e eu passo por alguém que tem fome, e a vida dele depende da comida e eu não dou, eu estou quebrando o mandamento do não matarás. Então, quando uma pessoa precisa de amor, quando o meu cônjuge precisa de perdão e eu não dou, se ele precisa do perdão para seguir a vida e eu não dou, eu estou matando ele. Porque o perdão é tão vital para a vida dele quanto o alimento para o faminto. Então, vai ser bem profundo entrar nos mandamentos aqui quando nós começarmos a entrar. Então todo mundo vai perceber bem claramente o que quebra e o que não quebra do mandamento. É extremamente importante nós entendermos isso, tá? Nós olharmos para Jesus e ver que em Jesus o mandamento de não matar transbordava de dentro para fora dele espontaneamente, naturalmente. Jesus era a própria vida e a vida se manifestava. Então não matarás não significa não dar soco na cara de ninguém, não dar tiro em ninguém, não explodir alguém, né? Essa é uma parte pequena do mandamento. Há uma parte infinitamente maior, tá bom? E quando nós conseguirmos e vivermos desejando esses mandamentos e buscando esses mandamentos, então o nome de Deus vai começar a ser santificado, a glória de Deus vai começar a ser manifestada, e ao mesmo tempo nós vamos ser felizes, porque nós fomos feitos para isso. Nós vamos encontrar finalmente o propósito pelo qual nós fomos criados. Na semana passada, eu terminei o sermão exortando a igreja com o capítulo de número 1 de Tiago, versículo 22, dizendo: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, tá? E exortei a igreja a compreenderem a bondade, o amor de Deus a nos dar os seus mandamentos, a importância de abandonarmos de uma vez por toda qualquer animosidade contra o mandamento.
Irmãos, tudo isso que vocês ouviram aqui agora foi 30 minutos de sermão. Já é impossível você pensar no mandamento de qualquer maneira negativa. Como poderá ser ruim algo que contém nos mandamentos, se o mandamento é a expressão da glória de Deus, do próprio Filho de Deus? Como pode ser ruim não adulterar ou não cobiçar? Pelo contrário, ali está a vida. Os meus mandamentos são vida e paz, está escrito em Salmos. Então, o propósito desses 2 sermões introdutórios é que a igreja comece a desejar os mandamentos. E fique me incomodando, tá, pastor? Começa logo os mandamentos, porque a nossa vida depende dos mandamentos. Eu quero viver os mandamentos, eu quero viver isso, eu desejo isso. Esse é o propósito pelo qual nós precisamos entender o mandamento finalmente como algo que é ótimo, que é bom. As bem-aventuranças do Sermão do Monte são os mandamentos mais profundamente explicados, e ele chama de bem-aventuranças, ou seja, aquilo que nos deixa mais que felizes. O propósito pelo qual o homem foi criado. Então o que está em jogo aqui é a glória de Deus e a felicidade do seu povo. E é por isso que nós vemos tantas pessoas em depressão, porque as pessoas não sabem o propósito pelo qual elas foram feitas, elas não entendem o propósito por qual elas foram criadas. Se todas as pessoas se levantassem com o propósito de dar glória a Deus e ser felizes em seus mandamentos, não haveria depressão no mundo, porque o ser humano estaria fazendo aquilo pelo qual ele nasceu para fazer. Como um pássaro nasceu para voar, como um peixe nasceu para nadar. E o sermão de hoje é sobre uma única preocupação. O sermão de hoje só tem um ponto. Que fácil, né? Só uma preocupação: que a igreja não tenha entendido o propósito dos mandamentos, tá? Quando o Senhor, prestem bem atenção, está em vermelho aqui no meu esboço, quando está em vermelho é sério. Quando o Senhor fala diversas vezes a mesma coisa conosco, isso significa que essa coisa é extremamente importante. Quando o Senhor fala muitas vezes a mesma coisa, é porque é realmente importante. Quando o Senhor fala repetidamente que de atentar para a sua palavra depende a existência do seu povo, isso está em toda a Bíblia. Se me ouvir tu vai viver, se me ouvir tu vai ser curado, se guardar os meus mandamentos, se guardar os meus mandamentos, se atentar para os meus mandamentos, isso está em toda a Bíblia, de capa a capa. Deus enviou profetas para falar isso, Deus enviou depois Jesus para falar isso, Deus enviou os apóstolos, e agora Deus envia pessoas como eu e outros ministros do Evangelho, para lembrar a importância de respondermos ao que Deus fala da maneira correta. Não é só uma falta de educação não responder. Quando se trata de Deus, é um crime. Experimenta você não responder a sua esposa, tá? Durante um dia inteiro. Experimenta. Depois ela me conta como foi a tua morte, tá? Não vai conseguir me responder como é que foi. Experimenta passar uma semana sem responder. Tudo que ela falar, tu só faz assim. Fala com Batman e vira e sai dando. Não tem como a gente fazer isso com as nossas esposas. Não tem como a gente fazer isso com os nossos pais. Não tem como a gente fazer isso com Deus, em hipótese alguma. Eu dou sempre exemplos do menor para o maior. E tentem imaginar o absurdo de Deus falar com o seu povo toda hora. Eu não consigo imaginar eu falando com a Rafaela e ela não vindo até mim. Rafaela, vem aqui. É impossível ela não vir. Eu digo, Rafaela, vem aqui. Ela vem. Rafaela, o papai vai falar, escuta. Ela vai escutar. É impossível. Então, quando Deus nos fala, irmãos, nós precisamos responder. Nós somos obrigados a responder, mas não de qualquer maneira. Nós precisamos responder da maneira correta ao que Deus nos fala. Tá bom? Então, o sermão de hoje é sobre essa preocupação. Porque não só um irmão veio semana passada e disse assim para mim: pastor, o sermão da semana passada estava animal. É um jeito estranho de elogiar um sermão, mas tudo bem. O sermão estava animal, o sermão estava brutal, estava muito bom. Mas será que o povo entendeu? E não foi só um que falou isso. E eu disse, mas como é que o povo não entendeu? Será que o povo pode não ter entendido? Eu expliquei uma coisa tão simples. Eu disse, meu Deus do céu, eu falei sobre o evento máximo de Deus, que é a manifestação da sua glória por meio dos mandamentos até então, naquela época. Eu falei sobre os eventos preparatórios. Eu falei sobre o significado do cordeiro, que era a Páscoa. Falei sobre o Mar Vermelho. Eu falei sobre a libertação. Enfim, eu falei tudo que eu falei aqui agora.
E diz que o propósito pelo qual Deus nos deu o mandamento é vivermos o máximo da existência humana, sermos imitadores de Cristo. Diz, será que o povo não entendeu? Será que é difícil de entender isso? Será que eu me expressei muito dificilmente? Será que... E eu fiquei pensando naquilo um dia inteiro. Eu peguei a Bíblia para ler, eu disse, eu vou ler aqui se tem a possibilidade do povo não ter entendido uma coisa tão simples. Eu comecei a ler. Eu disse, rapaz, não é que o povo também não entendeu lá, e não entendeu em Êxodo, e seguiu não entendendo, e não entendeu aqui. Nossa, e olha aqui Jesus falando, e ninguém entendeu também. E está em Apocalipse, ninguém está entendendo ainda. Uma coisa tão simples, o homem foi feito para a glória de Deus, é coisa tão simples, meu Deus do céu. Então, irmãos, eu percebi que na Escritura, a resposta mais dada a Deus é nenhuma das alternativas anteriores. A resposta mais dada a Deus é a incompreensão, a rejeição. Deus sempre ordena, viva para a minha glória, obedeça o mandamento, receba como um alimento. E o povo, em 99% das vezes, responde como? Daquela forma que eu falei. É o famoso gauchês, né, do adolescente, eu é que sei. É eu que sei. Eu que sei. O Senhor fala, mas eu é que sei. Acabou. E é assim, ponto final. Desde o Éden foi assim. Todos ouviram com os ouvidos, preste atenção, mas o que sempre impediu os receptores da mensagem divina de atentarem, compreenderem, não foi um problema de audição, não foi um problema cognitivo, ou seja, de apreensão do ensino, não foi um problema de inteligência, uma falha física, intelectual, na lógica. Na verdade, o povo de Deus sempre foi conhecido por conhecer a palavra de Deus. Você no seu trabalho, você na sua faculdade, seja onde for, quando você começa a falar da Bíblia, o que os outros que não são cristãos falam? Nossa, você conhece a Bíblia, hein? Nossa, você conhece a Bíblia. Os cristãos sempre foram conhecidos por conhecer a Bíblia mais do que todo mundo, né? Isso é uma característica. Mas o que esse irmão e esses irmãos me questionaram não foi sobre um conhecimento teórico, mas o problema de não entender a profundidade, não ouvir e aprender a entender com a intensidade e a profundidade necessária para que esse ensinamento formasse e despertasse vida no ser humano, na igreja. O problema não é não atentar, não entender intelectualmente, logicamente. O problema é não atentar com a atenção devida, a atenção que o Senhor ordena, não pede, ordena. Como se as nossas vidas dependessem disso. É a intensidade que nós devemos responder ao mandamento de Deus. A intensidade é o fato mais importante no que diz respeito à lei de Deus. O fator mais importante na resposta à lei de Deus é a intensidade com que nós respondemos. Todo o coração, todo o entendimento, todas as tuas forças. Tenta estudar para medicina sem todo o teu entendimento e vê se tu consegue passar no vestibular. Tenta fazer o teu casamento dar certo sem que seja de todo o coração. Vê se ele vai dar certo. A intensidade é o mais importante. Todo o teu coração, todo o teu entendimento. Se tu não trabalhar com todas as tuas forças, tu não mantém nem teu emprego. A não ser que teu patrão seja um bisonho. Nós precisamos responder com toda a intensidade, tá? Experimenta cortar lenha sem colocar a intensidade correta. Pega um machado e vai cortar lenha e fica encostando na lenha. Vai adiantar? As mulheres que ficam bravas com o refrigerante que o marido fecha, né? Tenta abrir sem a intensidade correta. Vai conseguir? Coisas mais graves. Vem um bandido e aí tu tem a brilhante ideia de dar um chute nos Países Baixos do bandido, tá? Tenta bater fraco sem a intensidade correta para tu ver se tu não toma o dobro da força que ele imprime para te destruir. Intensidade. A intensidade é o mais importante. E a raiz da falta da intensidade, né, sempre indo mais profundamente para que a gente se compreenda. Por que a gente não é intenso com Deus? Por que a gente não responde com intensidade, tá, aos mandamentos de Deus? É medo e incredulidade. Duas coisas. Medo, nós temos medo de nos entregarmos. Eu afirmo que toda mulher tem medo de se entregar para o seu marido, e assim também todo homem tem medo de se entregar completamente, porque as mulheres já foram muito machucadas, ou então viram o seu pai machucar, ou nem tiveram pai, né?
nós temos medo de nos entregarmos, temos medo de obedecer essa lei e nos frustrarmos. Não, pastor, eu não tenho isso. Conscientemente pode não ter, mas inconscientemente todos têm medo de se entregar totalmente, na intensidade que Deus nos pede. Mas como assim, pastor? Então quer dizer que a partir de agora minha vida toda vai depender disso? Sim, com toda a intensidade do teu ser. Medo e incredulidade. Incredulidade que Deus é bom. Incredulidade que Deus só nos pede o que é bom e nos faz bem. Qual foi a tentação no Éden? Tem um fruto aí que só Deus come. Esse aí é salavipe aqui do Éden. Por isso ele privou vocês, porque ele não é bom. O homem duvidou da bondade de Deus. Então quando o homem duvida da bondade de Deus, ele é incrédulo, né? Então, medo e incredulidade. Mais profundo, fruto da escravidão. Fruto da escravidão. Então, dificilmente aqui alguém nasceu num lar cristão, né? Esses dias um irmão falou para mim essa semana: pastor, eu pensei que o senhor era cristão desde criança. Não, filho, eu disse, bem longe disso. Bem longe disso, eu disse. Infelizmente. Mas dificilmente alguém era cristão desde cedo. E ainda assim, o homem já nasce em escravidão. Nós lemos Salmo 51, iniquidade eu nasci, em pecado me concedeu minha mão. Então, qual é a raiz de eu não responder? Qual é a causa de eu não responder com a intensidade que Deus me pede sobre os seus mandamentos? Medo, incredulidade. E por que eu tenho medo e incredulidade? Por causa do tempo na casa da escravidão, por causa do tempo em que eu sofri, por causa do tempo em que eu apanhei, por causa do tempo em que eu fui triste, em que eu fui angustiado, e que em todas as vezes que eu me entreguei eu quebrei a cara, por causa que eu não conheço o amor, pastor, porque eu não sei o que é misericórdia, eu nunca vi isso na minha vida, eu não sei o que é graça, por isso que eu tento agradar a Deus e conquistar Deus por meio das minhas obras, porque nunca ninguém me amou sem que eu merecesse. Então essa casa da escravidão, essa vida de pecado, a escravidão tem esse poder. A capacidade da escravidão é destruir o ser humano, reduzir o ser humano, não apenas a uma categoria inferior, mas mesmo após o homem ser liberto e ser salvo, e Deus se revelar ao homem, o homem ainda assim, por causa dos efeitos desses sofrimentos e dessa escravidão, ser incapaz de desejar na intensidade devida aquilo que Deus preparou para ele. Eu estava aconselhando um casal essa semana e a esposa me contava de coisas que não aconteciam na casa dela. A gente conversou por 2 horas e no final da conversa nós chegamos à conclusão de que o que faltava era amor. Parece que o Espírito Santo trouxe essa conclusão no coração dela, não só como uma informação que eu estava dando, porque às vezes o pastor dá um conselho e informa, e a pessoa diz, amém, então é isso. Não, ela sentiu no fundo do peito dela, e ela me olhou e disse assim, falta amor, né, pastor? Eu disse, falta amor. Só que amor não tem como a gente criar. Amor é um milagre do Espírito Santo. Tu viu que eu não tenho como fazer nada? Só tem que a gente tem que orar. Como um marido vai ser mais misericordioso, como uma esposa vai ser mais misericordiosa, como vai haver aquilo que Jesus preparou para as famílias? Amor! Mas quem pode criar o amor? Eu disse para ela, tu viu como nos falta o amor, nos falta o amor de Deus. Então é um milagre, irmãos, é um milagre alguém ser liberto do pecado. Vamos trazer para o nosso contexto, tá? Começar a vir de uma igreja, porque aqui ninguém estava no Egito, né? Que eu saiba, ninguém morou no Egito aqui, né? Então, nós estávamos no Egito, na casa da escravidão, nós éramos escravos do pecado, e finalmente então alguém convidou você para parar numa igreja. Você senta na cadeira de uma igreja. Se Deus nosso Senhor te abençoou, tu está ouvindo o Evangelho, como agora. Se não, tu passou 10 anos em outra casa da escravidão, tá? Ouvindo porcaria. Agora, se Deus te iluminou e tu ouviu o Evangelho pelo menos uma vez, a graça de Jesus Cristo, como Deus salva pecadores, então tu começa a ser liberto dos teus pecados. O Espírito Santo começa a tirar os teus pecados, te purificar, te limpar, e finalmente tu não é mais viciado em nada que seja aos olhos humanos algo muito grosseiro, tá? E aí então tu fica, entre aspas, né, como a gente fala, de boa. Aí tu fica de boa. Tá, mas e agora, pastor? Qual é o propósito da minha vida? Filho, agora o propósito é glorificar a Deus. Então a igreja deveria se reunir para aprender como glorificar a Deus, não para trocar de carro, não para conquistar a casa própria, né? Deus dá todas essas coisas, mas o propósito maior, a glória de Deus. Então nós deveríamos nos reunir para pedir do Espírito. Mas isso é um milagre. Isso é um milagre, tá? Mas eu estou falando isso para vocês entenderem
que é impossível pessoas que viveram muito tempo na escravidão desejarem com a intensidade devido o mandamento de Deus. Geralmente as pessoas vêm para mim e falam: pastor, não estou conseguindo. Tenho uma dificuldade imensa em ser misericordioso. Nossa, eu tenho uma dificuldade imensa em perdoar. Pastor, eu tenho uma dificuldade imensa em não invejar. Meu patrão, aquele cabra da peste, só me explora. Tem tudo, eu não tenho nada, eu trabalho 10 vezes mais que ele. Eu tenho uma dificuldade em abençoar a vida dele, em orar por ele, desejar o bem para ele. Sabe, eu queria quebrar o pescoço dele, pastor. Sabe? O homem não consegue responder com a intensidade à lei de Deus, porque foi tanto tempo na casa da escravidão, a gente ficou igual, sabe cachorro quando é preso muito tempo? Quando solta ele, não sabe o que faz, sai correndo. Fica, calma, não consegue, ele não consegue. Eu passei um tempo da minha vida que eu passei fome. Eu tive um tempo da minha vida que eu passei fome. Não vou começar a contar a história triste aqui para ninguém chorar, tá? Mas eu me lembro que quando eu comecei a ter condições de comer novamente, e eu me casei, eu consegui meu emprego, minha esposa também, e as condições melhoraram, eu não conseguia comer um pedaço de chocolate. Eu não conseguia, tu sabe? Era mais forte que eu pegava o chocolate, uma barra inteira, e não era essas barras miseráveis que hoje em dia tem de 100 gramas, né? Eram as barras de 180 gramas, né? Que tempo bom, né? Então, eu pegava uma barra e comia inteira. Aí tinha uma caixa de bombom, eu ia lá, pegava a caixa de bombom e comia inteira. E minha esposa dizia: amor, não vai acabar tudo hoje. Mas eu não consigo. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Uma alma que foi escrava, ela não consegue, ela não sabe como viver, ela não tem como. É isso que acontece com a gente. Então, irmãos, é por isso que no Brasil, eu quero ensinar uma coisa para vocês. Tu quer conhecer um comportamento de um povo, por que ele age daquele jeito, tem que ver a origem. Sempre a origem. Sabe, no Brasil sempre te perguntam o quê? Do teu trabalho: tu faz isso porque tu gosta ou tu faz isso porque dá dinheiro, né? O brasileiro não entende que alguém pode fazer uma coisa por vocação. Tu já viu algum brasileiro responder assim: eu faço isso porque eu nasci para isso, é minha vocação? Ele: os dois. É que eu gosto de é sempre a pergunta: tu gosta de dinheiro, tu faz isso por dinheiro, porque tu gosta, ou por dinheiro ou porque tu gosta? Por dinheiro ou por prazer? Sabe por quê? Preste bem atenção. Nós fomos colonizados por portugueses. Os portugueses vieram aqui só por dinheiro, tá? E quem que estava aqui? Os índios, que viviam só por prazer. E os escravos negros que vieram, ficavam o dia inteiro trabalhando igual escravo, e a única esperança deles era ter o que no final do dia? Prazer. Um pouquinho de prazer. Eles eram escravizados a vida inteira, então eles buscavam um pouquinho de prazer. E dos outros lados tinha os portugueses que oprimiam todo mundo e estavam ali em busca de dinheiro. Essa cultura tem muitos anos aqui no Brasil, né? Então a gente só reproduz. Tu faz isso por dinheiro ou tu faz isso por prazer, né? Tu é português ou tu é índio, né? A pergunta deveria ser essa: de qual lado tu tá? Mais ou menos isso que acontece. E isso é trazido também para o contexto da salvação. Nós somos libertos e agora tu decide: agora eu vou viver por prazer, agora eu vou viver por dinheiro. Tipo assim, o que o evangelho pode me dar agora? Eu sou cristão, olha só, agora eu economizo melhor meu dinheiro, agora não saio mais para beber, agora eu acho que eu posso ter uma vida melhor aí. Agora meu propósito é dinheiro, agora eu vou conquistar tudo que tem nesse mundo. Ou então, eu sou filho do rei, agora eu quero prazer, né? Mente escrava, sabe? Não pensa assim: agora eu vou cumprir a vocação pelo qual Deus me libertou, o que o mundo espera de mim. Difícil a gente pensar assim, né? O que o mundo espera de mim, não é o que eu espero, o que Deus espera de mim. Qual é o meu lugar nessa terra para manifestar a glória dele? Não, eu trabalho só para comprar o meu vazio no final de semana, minhas 2 latinhas de cerveja, só para isso. Tá boa a minha vida, tá assim, prazer. Ou, não, pastor, eu só quero dinheiro. Esse comportamento, sabe? Escravo, bichinho, animalzinho, isso aí acontece com a gente também, irmãos, tá? Então a pergunta que Jesus faz em um determinado momento, quando ele passa por um homem, sabe qual é a pergunta? O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta de Jesus para ti hoje. O que queres que eu te faça? Jesus continua nos perguntando: o que queres que eu te faça, Luciano? O que queres que eu te faça, William? Mas se Jesus entrasse agora para aquela porta e olhasse e dissesse: o que queres que eu te faça, Michel? O que queres que eu te faça?
se a tua mente foi liberta realmente dessa escravidão, tu vai dizer: eu quero cumprir a minha vocação, Senhor. Quero manifestar a tua glória, Senhor. Eu quero santificar o teu nome. Eu quero ser aquilo que o Senhor me fez para ser. Eu quero responder na intensidade correta. Eu quero dar ao mundo aquilo pelo qual o Senhor me fez para dar. A minha vocação, Senhor. É isso que eu quero, Senhor. Faz de mim um instrumento para a tua glória. Isso é uma alma liberta. Nós não respondemos da maneira correta. Lembra os 10 leprosos? Oh, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus foi lá, curou os 10. 9 saíram lá, correndo. Prazer, vamos buscar prazer. O dinheiro agora, vamos curado, né? Escravo. Tá. Irmãos, eu não tenho mais tanto tempo. Eu vou pular uma parte aqui do sermão. Eu só vou dar 3 exemplos. Exemplo de alguém que não quer ser livre. Quando Jesus te pergunta: o que queres que eu te faça? Existem pessoas que não querem ser livres. Existem pessoas, por exemplo, que ao invés de família, de amor conjugal, que é a melhor coisa que o homem pode experimentar no campo do amor, ele só quer sexo. Escravo. Tá? Em vez de família e amor conjugal, eu quero sexo, eu quero pornografia. Eu troco qualquer prazer profundo e espiritual por qualquer prazer corpóreo e sensitivo. Encher a cara mesmo, ficar loucão, porque para mim não importa essas coisas espiritual, profundo. Eu quero prazer mesmo, pastor. Eu não gosto dessas coisas. Tem cara que fala assim para mim: eu não nasci para isso aí, não sou da igreja. Eu disse: tá bom, vai lá, pega a tua corrente, tua bola de ferro e segue o resto da vida na tua escravidão. O que queres que eu te faça? Se é prazer que tu busca, tem um monte aí. Existem outras pessoas que elas só querem uma vida melhor, como eu falei, sabe? A mulher não se importa se o marido não é o pastor da casa dela. Ela não se importa de ter piedade no lar. O marido não importa se a mulher segue Jesus. A mulher só quer: pastor, eu só quero que meu marido pague as contas e não vai jogar futebol quando eu não quero e me leva para comer um X. Como assim? Só isso tu quer? Sim, tá tribom assim. Não, filho, não. Deus fez a tua família para manifestar a glória dele, para mostrar ao mundo uma pequena parte da igreja. Os teus vizinhos têm que ver que Jesus é o mais importante na tua casa. A piedade tem que crescer. Teu marido representa Jesus, tu representa a igreja. Vocês foram feitos para mostrar algo infinitamente maior. Tu não pode aceitar menos que isso. Aí tu começa a falar: tu tem que buscar, tu tem que orar, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Mas eu acho que eu troco por uma pizza, acho. Como assim? Existe isso. Não é só no Quênia e na Coreia, existe aqui em Santa Maria, tá? E outros entendem finalmente que precisam desenvolver o máximo. Eu estava falando com a minha esposa essa semana, ela disse: amor, isso é tão difícil. E eu disse assim: a gente desenvolveu o máximo. Eu falei: amor, tu não gosta de ver Masterchef? E ela disse: sim. Porque o Masterchef tenta mostrar o desenvolvimento máximo da culinária. Por que te atrai aquilo? Porque o homem sempre é atraído para o desenvolvimento máximo das capacidades humanas. Eu disse: então uma esposa que quer desempenhar o papel, ou são bem esposas, querem desempenhar o papel máximo de ser esposa, isso serve para os maridos também. Aprendam a cozinhar da melhor forma possível. Isso vai motivar vocês. Não, mas eu me contento só com arroz e ovo, pastor. Não tem problema. Mas eu quero te dizer que tu vai ser muito mais feliz se tu aprender a fazer uma torta de limão para o pastor. Tá? Tu vai ser muito mais feliz. Tu vai ser muito mais. Sério, tu vai se sentir bem. Tu assim: eu fiz uma massa com molho que não sei falar, que é francês o nome, aquilo lá, e tá maravilhoso. Sabe que a tua alma começa a viver de novo. Que legal isso, eu fiz um mousse, Sabe que quando o homem começa a sair da escravidão e desenvolver, eu estou falando de coisas naturais, irmãos, culinária, eu não estou nem falando de vida espiritual. Tu começa a viver, a ter empolgação. Um homem começa a aprender mecânica e começa a ficar feliz. Todo mundo que ele encontra, ele quer mostrar que aprendeu. Aqui é o alternador, e tu tem que pegar o fio ali, e tu faz isso aqui, né? O cara não entende nada. Por quê? Porque o ser humano tem um potencial infinito para ser. Imaginem Jesus, irmãos, o que ele conhecia de botânica, ciência, física, astrologia, medicina. Jesus era a perfeita inteligência, ele conhecia tudo. Adão deu nome a todos os animais da terra. Só que a gente prefere ser bicho. A gente não quer desenvolver. A gente não quer desenvolver, crescer, abrir, expandir a mente. E o propósito da lei era tirar o Egito de dentro do povo, e não o povo de dentro do Egito. E a lei, eu quero me deter só na questão espiritual.
é o desenvolvimento máximo do ser humano no que diz respeito ao amor a Deus, tá? Ao amor a Deus e ao amor ao próximo, tá? Eu vou parar o sermão por aqui. Semana que vem eu falo sobre confissão, tá? Eu ia terminar o sermão falando sobre a importância de nos confessarmos e termos a lei diante dos nossos olhos todos os dias, tá? Só que o problema é que eu tenho 5 pontos ainda aqui para falar, tá? Sobre como viver uma vida de verdadeira confissão diante de Deus todos os dias, né? Mas não vai dar tempo. Então vá para casa apenas sonhando em viver a lei, finalmente a poder experimentar o propósito pelo qual o Senhor te fez, tá bom? Irmãos, vamos ficar em pé para cear.